Aqui quem fala é o Danilo, morador do Candonga, no Rio Sagrado, e eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco sobre a movimentação dos moradores aqui da região para renovação e modificação dos pontos de coleta de resíduo que estão bem problemáticos, né? Então esse material aqui que eu vou mostrar foi feito pela Samara em agosto desse ano, né, 2023. E a ideia também é transmitir uma visão dos ecopontos para o Rio Sagrado, né? Então vamos ver isso. A situação das lixeiras do Rio Sagrado é crítica. Então, de acordo com um levantamento que foi feito pelos moradores em 2022, a maioria dos contenedores de lixo está disfuncional, não atendendo às demandas de volume, com estruturas comprometidas e causando danos ambientais. Além disso, não possuem espaços destinados para recicláveis, que acabam se misturando ao lixo comum. Esse é um problema muito grande aqui, qualquer morador da região vai saber do que a gente está falando. Aqui são 3 pontos de coleta: o da Estrada das Orquídeas, o da Ponte dos Fernandes e atrás do posto de saúde, todos disfuncionais, né, como dá pra gente ver. E tem a situação da lixeira da Estrada das Canavieiras. Essa é uma das lixeiras do Rio Sagrado em estado mais crítico. Ela fica no final do asfalto da Estrada das Canavieiras, logo antes da ponte que passa sobre o Rio Sagrado. Está com a estrutura comprometida, tem tamanho insuficiente para a demanda e os seus resíduos estão sendo espalhados pelo solo e pelo rio, né? Inclusive o descarte de coisas aqui que são completamente danosas, né? Eu já tirei 3 televisões de tubo aqui, que a gente sabe que tem mercúrio e contamina o rio, enfim. Então essa é talvez a lixeira mais crítica aqui da região. Então, ela é a última lixeira por onde o caminhão de coleta de lixo passa, então acumula os resíduos dos moradores de toda a montanha, e isso é agravado nos finais de semana, né, com o fluxo de turismo. E é comum a gente ver carrinho de bebê, cadeira e itens de grande porte. Cachorros e animais da mata que acessam os sacos de lixo, além de se contaminarem, espalham os resíduos ali, né, e vira aquela bagunça. E aí os resíduos recicláveis se misturam ao lixo comum, que dificulta a coleta e coloca em risco a saúde dos catadores e da própria cooperativa local, a Comarém, sem contar nos danos ao rio. Então, alguns pontos foram levantados com os moradores aqui da região como sendo necessários ou desejados para o redesenho da lixeira. Então, o primeiro ali é impedir o acesso de animais aos resíduos, evitar o espalhamento de contaminantes no solo e no rio, né, o contenedor ali ter uma resistência contra a chuva e umidade, e ser um lugar que facilite e estimule a separação dos resíduos. E o desenho ali deve estar atento para o fluxo intenso de água e vento, né? E considerar os descartes de coisas grandes, né? Como TV, sofás, etc. E aqui estão as possíveis categorias de separação que poderiam estar num ecoponto, né? Para substituir aquela atual situação. Então poderia ter ali a possibilidade de lugar para se colocar plástico, metal, vidro, papel, doação inclusive, né, de itens que estão com bom uso, e o lixo, né, que é aquilo que não é reciclável. E aí tem as questões aqui do que a gente faz com eletrônicos, os itens grandes, tóxicos e contaminantes, e até outras coisas, né, tecido, lâmpada e tal. E aqui estão algumas inspirações é, que vieram através de pesquisas que nós fomos fazendo, junto também com outras pessoas, de contenedores que, de certo modo, cumprem as funções que nós estamos falando aqui, né? Vocês podem ver aí que, além de funcional, acaba se tornando uma coisa bonita, né? Agradável,
que é bastante a ideia também desse processo todo. E junto a isso tudo, né, pensando no ecoponto, por que não esse local conter sinalização a respeito das atividades de turismo da região, né? Ou simplesmente informações ali úteis aos próprios moradores, como aqui a gente vê nesses outros exemplos aqui. E ainda mais coisas, né? Aqui a gente tem um muro da gentileza, que é um lugar onde as pessoas podem colocar coisas que para doar, né? Coisas que estão em bom estado. É, outros exemplos aqui de coleta que estimulam o comportamento das pessoas para separar. Esse é um exemplo aqui que as pessoas reciclam aqui e concorrem a tickets para cinema. Então essas são algumas inspirações, né? E algumas ideias aqui para a gente pensar, né? Eu não vou ler todas aqui, mas dá para pausar o vídeo e ler cada uma. Eu só vou falar de mais uma coisa, que é a possibilidade desse ponto aí, especificamente aqui do Canavieiras, ser inclusive um ponto de ônibus mesmo, né? O ônibus subir até o final do asfalto e ali ser um lugar para as pessoas esperarem. E aqui foi um primeiro desenho que foi feito, considerando isso tudo. Esse desenho foi feito imaginando a relocalização da lixeira para a esquina da rua asfaltada. E uma primeira reunião com os moradores da região foi feita, onde discutimos os aspectos do desenho, como a elevação do solo, os materiais a serem utilizados, e a necessidade e proteção para animais não acessarem os resíduos. Vocês veem aqui, né, um espaço de separação, um espaço ali de sentar, né, seria o eco e o ponto, né? Informações aqui e algumas sinalizações, né? Então, como tá aqui, né? Cobertura para proteção contra a chuva, potencial local para parada de ônibus, espaço comunitário com assento e quadro de informações comunitárias, construção elevada para minimizar o impacto e telada para evitar que resíduos caiam pelas laterais e pela traseira, placas de sinalização, informativos para a correta separação dos resíduos e contenedores com separação por tipo de material e sistema para coleta de chorume e limpeza. A gente imaginou um sistema de pistão para facilitar a abertura das tampas. E aí temos as questões a serem resolvidas para isso tudo, né? A primeira delas e mais importante é a localização. O local onde essa lixeira do Candonga está atualmente é uma APA, né, uma área de proteção ambiental muito próxima ao rio. A área faz parte da última propriedade do asfalto, do lado direito da Estrada das Canavieiras, e a lixeira foi colocada lá sem o consentimento desses atuais proprietários ali, né? A gente conversou com eles, fomos entender a situação. Então, idealmente, a lixeira deveria ser relocalizada, mas até o momento não encontramos solução para isso. Então, a opção 1 seria manter o local atual e fazer um contenedor mais adequado. Por ser uma APA, teria que ser uma estrutura móvel e sem cobertura, né? Porque a cobertura não foi autorizada pelo dono do terreno, né? Ele não autorizou de fazer isso com uma lixeira com cobertura por ter receios de multas, né? A opção 2 seria relocalizar a lixeira para a esquina, afastando ela do máximo do rio. No momento, o dono do terreno não autorizou, mas caso consigamos um aval oficial de órgãos ambientais competentes, seria uma boa solução. E aí até o desenho que a gente mostrou na página anterior foi imaginado com essa localização em mente, né? Então, se os donos ali tiverem uma garantia de que, né, não vai ter uma multa eventual em algum momento, isso seria uma opção. E a opção 3 é verificar a possibilidade de mudança do local da lixeira para o pátio da Igreja São Francisco de Assis. Isso foi uma ideia de alguns moradores. Então, com a reforma da ponte, né, torna-se viável a subida do caminhão, que hoje não sobe. Então, temos que verificar com a prefeitura e com a paróquia. Seria a melhor opção de lugar, porém a mais demorada, né? Porque tem que sair uma ponte e tal, né?
E aí outras questões é quais materiais vamos utilizar na construção, madeira, bioconstrução, com pau a pique, alvenaria. Lembrando que alvenaria ali não acaba sendo muito uma opção pela questão da APA e também pela conclusão ali, a decisão do dono ali, do proprietário, né, que se fizer uma construção de alvenaria ali, ele corre o risco de uma multa, então essa não seria a solução ideal. Outras questões é quais as dimensões adequadas e o que nós temos de oferta local de recursos, né, materiais, mão de obra. Alguns moradores já ofereceram recursos financeiros e tal, então isso tudo tá pra gente resolver. E aí, próximos passos, né? Uma medida urgente é realizar mutirões para limpeza frequente da lixeira e melhorar a estrutura atual até se definir o novo ponto, né? Essa é a primeira coisa, do jeito que tá muito ruim, não dá. Inclusive, estamos puxando um primeiro mutirão para isso amanhã, dia 22 de agosto, terça-feira de manhã, às 9h30, porque é o horário também que a Comarém vem buscar os recicláveis, então a gente consegue interagir. Então, quem puder, amanhã estaremos nessa função lá. Próximo passo é verificar com a prefeitura e a igreja a possibilidade de mudança do local para o pátio da igreja e a possibilidade do caminhão de coleta subir até lá. Depois, verificar questões e amparo legal para a construção do ecoponto nas proximidades do local atual, junto à prefeitura, o IAP, enfim. Aprofundar os estudos de materiais de construção e realizar uma nova reunião com a comunidade para compartilhar o status atual. E aí, convido a todos a se engajar nesse processo. Tem um grupo ali do WhatsApp, do Movimento Comunitário Guardiões do Sagrado, que é onde essa história começou. Ou então, vocês podem entrar em contato comigo, Danilo ou a Samara. Nós estamos nessa frente aí. Mas lembrando que amanhã, dia 22 de agosto, às 9h30, nos encontraremos ali na lixeira atual do Candonga para tentar melhorar a estrutura lá, pelo menos fazer uma limpeza e movimentar esse processo. Então é isso, muito obrigado a todos e até mais.